acontece em todos os ramos da vida humana. E a primeira grande dificuldade das vezes, talvez, seja de fazer com que o nosso mundo íntimo, que é o lugar onde as coisas verdadeiramente acontecem, a gente consiga acessá-lo com uma certa naturalidade. E às vezes, em momentos como esses aqui juntos, alegres, despretensiosos, a gente acaba entrando um pouco nessa intimidade criativa, generosa, que somos a essência de todos nós. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Temos a paternidade, né? Veja, no cosmos, no universo, na vida toda, nós somos a figura pensante, além do Pai Criador. A nossa destinação é das estrelas. Nós, basta olharmos, começarmos a olhar um pouco para a história, ver a história da humanidade, e aí como essas coisas vão se processando. E as dificuldades crescentes não é de ter ou não ter só a virtude de compreender. É ir compreendendo de que a gente começa a ter um problema quando a gente faz algum dolo na vida de alguma coisa que a gente sabe. Estuda as 4 primeiras operações da aritmética. Né? Se na etapa seguinte a gente fizer tudo errado, é uma coisa que a gente sabe, aprendeu como fazer e faz indevidamente. É aí que a gente começa a ter esses desacertos criativos com a lei da vida, com a lei de Deus. O dever não tem testemunhas, nem das vitórias e nem das derrotas. O dever não tem uma regra. É isso aqui, aquilo ali, aquilo para cá. O dever é só uma obrigação moral que a gente tem ou não tem, vai tendo, com a gente mesmo. Por que a gente não faz alguma coisa? Não é? Fico lembrando, por exemplo, que a história, provavelmente, boa parte de todos nós aqui, tinha 18, 17, 18 anos, aí saindo da vida do interior, né? E indo para a grande cidade para começar os estudos e tudo. E aí começa a vir não as tentações, mas as coisas da vida que atraem a gente. E aí eu fico me lembrando agora do dever, que em algumas coisas que eu gostaria muito de fazer, com aquela rapaziada toda, com aquele negócio todo, e não fazia, muitas vezes, só para não. O dever que me despertava não era uma conquista da minha sabedoria, era um amor que eu tinha e tenho aos meus pais. Eu não vou começar a sair aí enchendo a cara, dele para cá, não sei o que, essa vida que parece tão interessante para mim mesmo, mas só para deixar minha mãe, meu pai, meu avô, assim, triste comigo. Então, nós estamos, e aí, talvez o papel ou nós da doutrina espírita, nós temos muita informação. E quase, não que a
informação seja inútil, claro que não. Mas quando a gente faz um balanço desse, como a vida está fazendo, a gente vê que para o mundo íntimo da gente, onde verdadeiramente as coisas acontecem, onde nós geramos pelo sentimento o viver da gente, a gente vê que a gente não colocou muita coisa. Tem bastante informação, e cada vez mais tem informações. Agora, aquele núcleo interior, a gente ainda chega com grande dificuldade. E não foi a questão de ter ou não ter uma obrigação moral de dever, foi pela maneira como a gente agiu e reagiu diante dos acontecimentos da vida. Porque nós temos, e isso muitíssimo provado, é uma das conquistas sobre nós, que nós mesmos fazemos, do egoísmo e do orgulho. Nós temos uma atração exterior. Nós todos começamos a conversar e todos nós aqui resolvemos quase tudo. Passando para Maria da Graça, passando por Bezerra de Menezes, passando por André Luiz, passando para a Majestade Divina, que é o que a gente sempre coloca. E a dificuldade é, meu filho, quando é que você já chegou e entrou dentro de você para ver, estou feliz, estou assim, está tudo certo, por que eu ainda não fiz, por que tal coisa me aborrece, tal coisa não aborrece? Será que eu não preciso compreender isso? Preciso aguardar a aguilhão da dor, da pesada dor, para começar a adentrar essas coisas? Não é? Então, nós, da doutrina espírita, talvez tenhamos um dever ou uma obrigação um pouco mais adiantada do que a grande maioria. Por quê? Porque nós temos a informação. A gente só não faz porque ainda não tem a força de resolver. Mas a gente, quando sabe uma coisa, eu sei que aqui tem água, se eu virar isso aqui nessa toalha branca, vai molhar. Quando a gente sabe isso, se eu pensar, mas eu vou virar, aí é que a gente começa a ter o problema. Não é quando ele está aqui ou está ali, a gente vai. É quando a gente sabe uma coisa, vivenciou uma coisa, desenvolveu pelo raciocínio, adentrou-se na prática, vê como está a sociedade organizada e vendo, e a gente começa a agir fazendo um dolo àquela estrutura mental de pensamento que a gente tem. Porque quando nós estamos no animismo profundo, quando nós estamos na irracionalidade quase, digamos, estamos fazendo as experiências, não é? Nós não temos quase culpa, nós não temos confusão com o dever, porque nós ainda estamos adentrando nas experiências, estamos começando a tomar primeiros registros individualizados. Porque se tem alguma coisa que interfere muito com a prática do dever dentro da gente, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, povo, que permite que a gente faça essas burradas que a gente faz às vezes. Porque se a gente não tivesse livre-arbítrio, tivesse só a lei, a gente descumpria a lei. Acontece que tudo, nós temos tudo e muito mais. E é esse livre-arbítrio que nos leva às escolhas. E muitas vezes as escolhas
que não levam a gente à mansão da paz. Nós estávamos vendo pessoal amigo ali lá de Caixa Prévios, né? Que agora, nesses últimos dias, né? Das famílias conhecidas, foram 3 mortes, todas elas repentinas. A pessoa estava dirigindo um carro, parou, pum, estourou, morreu. Não estava doente, não estava nada. O outro também, médico, orando lá no condomínio, chegando em casa, não sei o quê, médico, aí cardiologista. Estava lá com uma dorzinha, daí a filha disse, mas peraí, vamos ali na UPA para ver. Chegou aqui na UPA, aqui, minha filha, sentou lá, ficou um pouquinho, 30 minutos depois o doutor Luiz estava morto. E a gente estava, né? Foi conversando um pouco, a gente conhece a moça que é casada com esse rapaz que morreu recentemente. E ela, sim, é uma moça muito prendada, mas muito, meu Deus do céu, né? E ela dizendo, meu Deus, como eu sinto uma falta de compreender isso. Eu venho aqui falar com a dona Délia, com o senhor Henrique, eles parecem que morrer para eles é que nem tomar um copo d'água. Ter uma pessoa que você viveu a vida inteira até agora e de repente sentir que nunca mais pode ver, ou pode, e as religiões estão aí dizendo que a maioria diz, né? Olha, morreu, acabou. É muita coisa para a estrutura generosa da moça casada com a rapaz. E aí a gente vê, meu Deus, por que será que a gente ainda tem essas reações? É porque os caminhos que nós ainda trilhamos são muito modelados pelo orgulho que nós também vamos desenvolvendo. Fomos nós que fomos autorizando esse egoísmo e orgulho a ser a inspiração da nossa vida. E ele sabe muito bem, porque ele está nessa estrutura interior da gente. Quem mais conhece da gente são esses sentimentos adversos, que agora a gente fica doloridos quando a gente fala, meu filho, por que você está tão assim, surpreso? Isto aqui não é um mundo de expiação e de prova. Por acaso você está pensando que você não vive dentro desse mundo? Que você é uma dessas criaturas imensas, grandes, que estão aí, que vivem, e que esse estado de coisas só está assim porque foi assim que nós o fizemos. Mas isso não quer dizer culpa nem desânimo, isso quer dizer a realidade. Como é que agora você quer que as coisas se modifiquem sem você autorizar o seu sentimento a mudar? E aí quando a gente vê os espíritos amigos, Bezerra, Eurípides, nessas expressões, dizem assim, olha, é preciso mudar, mas não mude o conteúdo. Mude, claro, porque para dinamitar a hipocrisia, para botar esse sentimento de orgulho, de egoísmo no banco dos réus, para ele parar de açucrinar e perturbar a vida da gente, é preciso muita coisa. E muita coisa para derrubar esse edifício que
nós construímos dentro de nós. E para isso tem que acontecer, como acontece, muita coisa. Porque simplesmente vai ser, o egoísmo e o orgulho, chega, viu, já milênios, não sei o quê, agora, olha, senta nesse banquinho aqui, descansa um pouquinho, porque agora eu vou tocar a minha vida sem você. Não é assim que acontece. E, de alguma forma, nós precisamos, não é gostar mais da gente, é acreditar na nossa natureza angélica. Nós somos, caramba, depois do Pai Criador, que é a vida em si, a única criatura pensante nesse universo somos nós, pomba. E é pela natureza da nossa emoção, do nosso conhecimento, da nossa vida, do nosso pensar, que as sinergias se multiplicam e todo o universo é praticamente construído assim. Como é que uma criatura dessa pode estar refém do orgulho, do egoísmo, sofrendo, sangrando o tempo todo e fazendo os outros sangrar? Temos que sorrir, brincar, abraçar, claro, mas nós temos, não é um viver lúgubre, cheio de culpa e de medo. Culpa e de medo explodir valores. É ser um pouco mais, eu tenho que conversar um pouco comigo. Meu Deus, eu preciso conversar um pouco. Eu tenho certeza que a hora que eu me encontrar, eu vou dar uma nova dimensão à minha vida. Porque os meus sentimentos liberados, que ainda não se expressaram por causa desses calabouços que esse viver egoísta nós temos nos levado, mas seja aberto. Abra essa porta, venha, seu Henrique, entra aí, entra no gozo do seu Senhor. Você é filho de Deus. E a vida, por que será que a gente às vezes está no meio da opulência, no meio do dinheiro bastante? Não é nenhum pecado, dinheiro bastante ou pouco, sei, mas muitas vezes. E está na opulência da vida material. E não acontece quase, a gente tem essa questão espiritual, humilde, simples, como uma grande fraqueza humana. Vê se a pessoa dotada na vida material tem qualquer jurisprudência na arte de ser simples, de ser caridoso, de ser primeiro para o outro do que para si. Imagina como nós estamos distantes disso ainda. Agora, vai ficar sempre assim? Não vai, porque isso não acontece comigo, não acontece com a Luzineide, não acontece com a Déia, não acontece com a Célia, nem com o Carlos, nem com o Wilson. Estamos aqui. O que acontece conosco? Nós estamos enamorados da vida do Senhor. E nós estamos emitindo esforços. Eu faço, o Wilson faz, Célia faz, Carlos faz, James faz, todos. Tem um propósito. Já todos nós conversamos com a nossa intimidade diariamente? Não creio. Mas a hora que a gente deparar com a gente mesmo, a gente não vai estranhar. Porque, mas é isso que eu tenho buscado. E a gente fala, não, mas não é isso não, Senhor. Isso não é bem isso não. Isso a vida é
conhecimento e da moralidade. É isso. Não é essa simplicidade e essa quase inexistente coisa que o senhor fala e que está dentro de nós. Dentro de nós está aquilo que a gente coloca. Eu não acredito assim, não sinto assim. Estou chegando aos 90 anos e me emociono cada vez mais com um gesto despretensioso, simples, dos amigos, das pessoas. Olho para as pessoas da Maria da Graça, que é onde nós temos vivido os últimos anos da nossa vida, Délia e eu, e vejo a gratidão que a gente tem pela Célia, pelo caso. Por quê? Não é só porque é amigo? Não, meu filho, porque muitas vezes a gente estava na Paratinga lá, daqui a pouco chega um pratinho delicioso do quê? Isso é um cozidinho, alguma coisa que o senhor gosta. Minha filha, ela teve um trabalhão, fez isso, o carro pegou, chegou, levou na Paratinga e me deu uma coisa dessa. Que maravilha que é esse prato! Tem alguma coisa melhor do que isso? Eu estou em casa, nós estamos em casa, só dois, eu e a Délia lá, eu mesmo praticamente, um camarada que nunca lá deu um prato, agora só não sei fazer a comida ainda, mas estou lá, fazendo, trabalhando, parece o dia inteiro, varrendo ali, olhando aqui, e é isso lá. Daqui a pouco chega a Maria José e lavar sua roupa hoje, viu, dona Délia? Fica quase o dia inteiro com a gente. Aí eu falo, meu Deus do céu, mas é isso aí que me toca. Não é a química, a física poderosa que eu andei vivendo tanto tempo, pensando que tudo era só explicação disso. Isso é muito relativo. A explicação da vida é isso. É uma pessoa que de repente chega despretensiosa e vem. Tem a mesma coisa com o Wilson Bodo. Por quê? Porque é uma pessoa assim. Quantas vezes? O Wilson, tal coisa, já está feito isso aí. Pode pegar outro, que esse aqui eu já vou fazer. Olha só. Para mim, ultimamente, as coisas, os grandes ensinamentos da minha vida íntima é isso. Iraci é outro. Parece que é, não é parece, é filha. Ela é tudo. Não só essa habilidade incrível que ela tem, porque dinheiro, não é? Imagina, a Iraci deve ter sido uma financista na última ou nas outras encarnações. Porque o dinheiro vai assim, olha, o bom dinheiro, não o mau. Vai assim, e aonde ela está, o bolsinho dela está aberto e o dinheirinho está chegando. Não é igual o meu, mas o dela. E é assim, é uma pessoa, daquelas pessoas que eu digo que chega na gente por isso. Porque não fala nada. Chega lá. Eu trouxe aqui a feira que eu passei na feira, viu? Mamão, isso, não sei o que, aquilo ali. Que mamão mais gostoso. Se eu fosse no mercado de Paris, a última coisa para comprar mamão, lá nem tem, assim. Não seria assim. Então, essas atitudes são, no meu caso, por exemplo, o meu ensinamento da vida é esse. Quando eu comecei a ficar dos 90 anos, eu pensei assim, puxa vida, o que vai acontecer com a mediunidade, comigo? Porque daqui a pouco eu estou vendo 2 por 3, por causa da idade, pô. E está acontecendo ao contrário.
Quando eu estou numa tarefa mediúnica, é a hora, dá vontade de fazer isso o dia inteiro sem parar. Por quê? Porque o meu corpo fica leve, fica andando, eu não caio, eu não tropeço, eu oro, eu enxergo melhor. Mas a minha vida também está em paz. Os espíritos me abandonaram, Pai já sabe. Nossa missão já está completa. Agora eu vou fazer outros trabalhos, você segue a sua linha. Não é nada, o coitadinho está quase morando na Paratinga para ajudar a tomar conta da gente. Então, tem uma mágica, uma mística nesse sentimento de doação. E até onde eu possa ver hoje em dia, para mim são os instrumentos mais verdadeiros que tem para tocar a mente e o coração da gente. Muito mais do que pilhas e pilhas de enciclopédias, disso, daquilo. Não que a enciclopédia tenha algum mal por causa disso, não. É só uma informação. Mas não toca. O toque é esse. Por quê? Porque é totalmente despretensioso. Se fosse uma pessoa que estivesse cheia não, eu estou fazendo uma coisa por quê? Não, senhor Henrique, eu trouxe essa feira para o senhor, porque lá em casa o caminhão já deixou uma feira para a cidade inteira. Não, a gente sabe que não é. Ela trouxe porque... Aí eu vou levar. Vocês estão só. Não tem agora como sair para ir. Eu vou levar. E quando chega, adoça essa ação com uma natureza muito amiga. Tem também a Luzineide, que é outra dessas pessoas que começam a ser, como é que fala, tocou. Como a Luzineide toca muito a Déia, é a Déia Luzineide, e a Déia para mim é o meu horizonte, tocou a Déia, tocou a mim exponencialmente. Então eu já tenho a maior consideração com a Luzineide pelo gesto de carinho e de amor que eu sei que ela tem com a minha amada Déia. Mesmo que a Luzineide fosse isso, fosse aquilo, tudo isso já teria sido compensado pela atitude de generosidade e de amor que ela sempre teve nesses últimos meses, tem tido com a Déia. E as duas, como são emotivas e mensageiras de mãe e de família, elas têm uma afinidade imensa. E assim vai indo, né? E assim a gente vai tocando tem o dever, então, ele é uma obrigação. Se fosse uma regra, você já tem que seguir essa regra. Não tem uma regra. O dever é uma obrigação moral que a gente tem com a gente mesmo e depois com os outros. Menos, mais. O dever não tem testemunhas, vitória e derrota, mas o dever exercitado, ele vai trazendo para a nossa intimidade valor. Por quê? Porque ele é recheado de sacrifícios e de doações. A gente não faz o dever para encher o bolso de ganhar na loteria esportiva toda semana.
qual é o dever? Meu dever é ganhar na loteria esportiva toda semana. Não é assim que a gente faz. E não é assim que é. Não é assim que o dever funciona. Tem uma questão que às vezes a gente não gosta dessa expressão da gente, eu mesmo, de colocar a gente sempre no banco dos réus. Caramba, pegou a criatura humana, meu filho, você só está no mundo de expiação e de prova que está saindo, o resto daqui a pouco você está nas estrelas. Então, você não está sentado no banco dos réus. A criatura humana não está sentada no banco dos réus. Ela só tem feito escolhas não muito inteligentes ou felizes para a sua felicidade espiritual. Mas isso é um estado de azar e se resolve. Tem uma lei, né? Essa é uma lei, não é como um dever, que é uma obrigação da pessoa, com ele mesmo e depois com os outros. Agora, tem a lei de ação e reação. Essa lei enche de perdão, enche de bênçãos a pessoa que está transgredindo a lei. Ou a lei que se cumpre. A lei de ação e reação perdoa. Aí veja, olha, a lei de ação e reação age. A misericórdia de Deus, Criador, está acima. Ele não muda e nem apaga, tira, transfere dos seus filhos os comprometimentos que a gente tenha feito com a lei. Porque a lei é um retorno. Pegou a água, meio copo, derrubou a água, jogou ali. Acabou a água no copo, pô. Por quê? Porque foi feita uma ação, uma reação. Então, a lei de ação e reação, pelo menos como eu compreendo, ela é implacável. Botou a mão no fogo, está aqui quentinho. Meu filho, botei a mão. Ô, meu filho, como queimou minha mão? Agora, a lei de Deus do Pai não é implacável. É permanentemente amorosa, generosa e perdoa sempre. Tanto é que a gente está aqui até agora. E ela traz o quê? Traz um rosário de opções que a gente vai fazendo. Encarnação na experiência reencarnatória, na riqueza material absoluta. Vai lá, vive uma, duas encarnações. Está em desacordo com a lei, mas não está em desacordo com a misericórdia de Deus agindo sobre ele, para que ele quite-se com a lei em paz. Aí aquela mesma criatura vem a misericórdia de Deus, coloca ele numa encarnação na miséria física extrema. Para quê? Para ir tirando as ilações daqueles distúrbios, daquele equívoco com que ele tratou para ofender a lei natural. Agora, o dever, já acabou? O dever íntimo, eu anotei aqui, o dever íntimo, ele fica sempre condicionado ao livre-arbítrio. Você vai
fazer uma coisa. Você pode fazer. Você pode não fazer uma coisa. Está usando o seu livre-arbítrio. Agora, onde começa o dever? Hein? Onde será que começa o dever? Onde termina? Tem alguma jurisprudência da gente? Como não é uma regra, né? O dever não é uma regra. Está lá, regra moral exterior, não. O dever é uma obrigação moral íntima da pessoa com ele mesmo e com os outros. Agora, aonde começa? Aonde começa o dever, meus caros? Diz o Lázaro na mensagem do Evangelho do dever, que o dever começa aonde você começa a comprometer a felicidade dos outros. Você está numa determinada ação, vivência. De repente, aqueles atos, posturas, estão a prejudicar a felicidade de outras pessoas, o bem-estar de outras pessoas. Está dizendo que o dever vai até aí. Não tem como você ter um dever prejudicando alguém. Não é mais um dever. Agora, aonde ele termina? Termina mais ou menos com a mesma expressão, ou seja, assim como eu não vou e não quero prejudicar a felicidade de ninguém, eu peço a Deus que ninguém também venha prejudicar a minha felicidade. Mas tudo isso é uma expressão de intimidade, gente. Isso não é botar o joelho no milho e pedindo exteriormente para tudo quanto é santo vir resolver. Isso é coisa que a gente vai resolver na camada interior da gente. Isso não tem público. Então, o que fica saltando aos olhos da dificuldade, não sei, talvez seja só minha, não sei, estou sempre sensibilizado com isso, é essa questão da gente olhar muito pouco para a intimidade da gente mesmo. Muitas vezes a gente está magoado por alguma coisa e passa uma grande parte do seu tempo convivendo com esposa, mãe, irmã, amigo, com o nível de mágoa, e isso não se resolve sozinho. Isso se resolve com abordagens. Criou, tem também no texto do Lázaro, que Deus criou todos os homens iguais perante a dor. Para quê? Para que todo mundo possa saber o efeito do mal que ele pode fazer aos outros. O dever, diz o Lázaro Espírito, é o resumo prático de todas as especulações morais. O dever cresce e irradia
em cada um dos estágios superiores da humanidade. Ou seja, à medida que a gente vai evoluindo, a noção e a prática do dever íntimo também se irradia. Diz o Lázaro também que o dever jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Eu acho, meus irmãos, meus amigos, sempre emblemático nós encontrar-se com a gente mesmo, conhecer um pouco da nossa natureza interior. Eu considero como o primeiro degrau de uma ascensão gloriosa do ser humano, da gente. Por quê? Porque uma das coisas, quando a gente está... Tem um mundo além dos sentimentos, e esse já é um mundo palatável, do qual as coisas também acontecem. E esta simplicidade, humildade, são as essências. Mas como é difícil abrir aqui para lá, meu filho, como é que é? Eu pensava que às vezes a prática mediúnica ia trazer muita coisa, mas muita coisa, eu digo, é diferença. Às vezes, acontece comigo na mediunidade, eu fico cativado por, de repente, entrar os pensamentos, assim, traços do pensamento do amigo espiritual que está ali. Um deles é o Preto Velho, que é a bênção na vida da Casa da Vida, Pai Geral, de uma sabedoria incrível e de uma simplicidade maior do que o caminho da sabedoria. Quando ele está vestido, porque ele veste, quase que aquela consanguinidade na mediunidade, tem hora que parece que lampeja um pouco dos ares que ele respira. Eu falo, meu Deus do céu, mas é isso aí que eu precisava ter. Era assim que eu precisava ser. Eu queria ser assim, né? Não dá para você deixar esse pacote de coisas dentro da minha cabeça, da minha mente. Porque aquilo é como às vezes, né? É um flash. Uma vez nós estávamos há muito tempo ouvindo uma peça lembra dele, na Brigadeiro Luiz Antônio, quando um dos atores, acho que o Neila Torraca, numa peça, num determinado momento, ele está numa cena, né, representando por aquela cena, vai intensidade dramática, tudo aí. De repente, minha filha, voou. E todos nós que estávamos ali voamos juntos. Mas é esse, sabe? Como é que a gente capta e reproduz esses momentos? Sinal de que eles são existentes dentro da gente. Nós podemos ser felizes desta maneira. E isso tudo está muito relacionado à simplicidade. Isso não é conhecimento só. Conhecimento é interessante. Boa parte da minha vida, de coisas, eu só ligava nisso aí.
Hoje em dia, né? Agora, e temos esta vivência do qual a gente vai, de repente, uma pessoa chega em casa, né? Você, alguém, ou a gente chega na sua casa. Não. Você senta aí, quer um banho d'água, não sei o que lá, conversa um pouquinho, tudo coisa normal. Meu filho, mas quando você sai daí? Caramba, né? Tomei um mau passe, um mau magnetismo da palavra. Não tomei nada, só fiquei conversando com ele lá. Mas foi a mesma coisa. Agora, como é que a gente faz assim? Porque é assim que a gente deveria ser o tempo todo. Medo, culpa, inveja, malícia, descontrole, essas coisas estão aí o dia inteiro infernizando a gente. E tem também aquela questão de você ter sempre as melhores coisas para o problema do outro. Né? Todos nós. É uma coisa assim. A gente não vem aqui para dizer para você Henrique é assim porque ele está velhinho, coitado. Ele não é assim, ele é um camarada, mas não sei. Porque as pessoas geram dizem que eu estou mais me importando esse sentimento, não, seu Henrique. Peraí, eu quero esse, o negócio é esse, o perispírito é assim, aquilo ali, aquilo, não sei o quê. Quando o Augusto vem, você sabe, o que é mediunidade? A mediunidade é uma inibição do córtex. E começa a falar daí. Mas é isso que hoje em dia me traz aqui? Não. Também não é uma coisa ruim, mas não é a essência. De alguma forma não toca. Não toca a mim. Pode ser que toque tudo a comunidade de muita gente. E a gente pode, às vezes, levar muito longe aquilo que a vida está mostrando. Né? Nós estamos num processo de vida transformador. Né? Quem que imaginava os Estados Unidos está fazendo o que ele está fazendo agora? Mas nunca aconteceu isso. Né? Como é que está? Os tempos próximos da vida nossa brasileira, né? Vai ser duramente afetado por essas coisas todas, não sei o quê. Nós estamos com uma dificuldade geral. Agora, o que a gente pode fazer nessa hora? Quando os espíritos amigos são discretos, nem todos, tem outros que não tem descrição nenhuma. Você chega lá e fala, cara, eu vou te dizer, e faz um rosário de coisas que você precisa fazer para aquilo. Mas é uma coisa, você faz 3 rosários e não acontece quase nada. Pode ter um outro que fala assim, olha meu filho, eu não vou te fazer nada, mas de repente, aquilo que você precisava, você já tem. Então, esse canal extraordinário de expressões onde o desprendimento e a caridade moram é o centro alimentador majestoso da vida mental da gente. Eu estava... A moça nossa conhecida, que perdeu o marido recentemente, morreu dirigindo o carro de Caixa Prego para Paraty. Estava dizendo, ô senhor, eu gostaria tanto de compreender se ele está bem. Eu consigo entender, sentir, e que a morte não acabou, mas eu gostaria tanto de saber, agora, de ver, o que está acontecendo com ele.
tem muitas abordagens, mas a gente tem que, se eu tivesse alguma coisa de valor para dizer para vocês, pelo menos pensar um pouco naquele discurso. O senhor Henrique não está tão gaga assim, ele ainda consegue fazer as coisas, fazer uma reação química, bioquímica e tudo. Então, ele ainda está com os neurônios mais ou menos. Né? E porque a expressão que eu tenho e o amor que eu tenho, a ligação, respeito aos espíritos da Maria da Graça e a todos os nossos companheiros, que são vocês. Né? São amigos que me fazem muito bem estar com vocês. E isso tem sido, né, uma tônica. Tchau. Os filhos, vem morar para Salvador, não vai. Sabe, filho? Vamos morar em Salvador. E ali o nosso povo. E a botica, eu trabalho de 30 anos disso, daquilo, vai ficar tudo, sabe? Agora não dá mais, não sei o quê. Não é? Então, e de vez em quando pensar na gente, pensar, o senhor Henrique está precisando de reza, estou mesmo, é hora que eu estou mesmo. Rezar por todos. Eu rezo por todos. Tem rezado por meus amigos e tenho também, na minha natureza às vezes, mas eu sou muito sensível a essa questão de uma pessoa amar e gostar bem da outra. Estou muito sensível a acreditar que isso é a maior fonte de bênçãos que a gente troca na vida com as pessoas, seja que religião for. Não é só a ação generosa do Espírito amigo que vai tudo a resolver. O que vai resolver sempre qualquer coisa é a nossa determinação e a nossa ação para resolver. Né? Chegou a nossa amiga, New Look, hein? Olha só, ó. Chegou agora porque estava no ateliê em Paris. É muito isso, Vem nas ondas do pensamento. Nós temos muita gratidão ao Senhor, porque o Senhor sempre foi assim, o comandante, né, dona Bela, dessa tripulação. Eu até, quando sonhava com ele, sonhava sempre assim, ou ele dirigindo, a gente dentro de um ônibus, ele dirigindo, ou então a gente num navio e ele lá segurando o timão. Tudo coisa grande. Então, assim, o Senhor sempre teve esse cuidado de conduzir, né? Todo esse grupo. Nós temos coisa memorável na Maria da Graça, né? Que a Maria da Graça, aquele ônibus lotado que invadiu Minas Gerais, olha só isso. O Senhor sempre teve esse cuidado de conduzir todo esse grupo, né? Para os sentimentos assim, da simplicidade, da humildade, para que a gente não fantasiasse muito com a doutrina, se iludisse muito, né? Ele sempre foi aquela pessoa que puxava sempre a gente encontrar os pés no chão, né? Esse papel foi muito importante para todos nós, né? A gente reconhece isso, a gente tem muita gratidão ao Senhor. Essa palestra foi maravilhosa, eu me emocionei o tempo todo, desde o início até o final, porque a gente faz essa lavagem de consciência, né? De jeito nenhum, entendeu? Então a gente quer aproveitar e agradecer ao Senhor esse momento. Não só por esse momento, mas por todos esses momentos que o Senhor foi importante para todos nós. Agradeço a informação. Foi, né? Exatamente. Agradeço a todos os companheiros. A dona
porque senão ela já pega o chinelo.